Olá, alunos do curso técnico de enfermagem do Instituto Moriá Galileu de Arinos. Como vocês estão? Pronto para darmos continuidade a nossos estudos? Hoje vamos à terceira aula, pessoal. Saúde do idoso. Novas aventuras recheadas de sabedoria e conhecimento estão esperando por nós. Vamos lá? Bem-vindos! Dando continuidade aos nossos estudos, pessoal, vamos estar adentrando algumas leis específicas para a pessoa idosa. São algumas, porque se formos observar a quantidade de leis que temos, é um vasto campo. Aí eu peguei as leis principais para estarmos dando uma explanada superficial para vocês. A Constituição de 1988, do artigo 230, nos diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. A Constituição nos diz que é o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas. Isso nos traz um esclarecimento maior, porque o que se pensa é que é dever do Estado. Não, mas a Constituição nos diz é o dever da família, sociedade e do Estado. Então, inclui cada um de nós. A Portaria 810, de 22/9/1989, aprovou as normas e padrões para o funcionamento das instituições que atendem idosos, asilos, casas-lar, hospital-dias e etc. Nós temos uma lei, pessoal, que é a Lei 283, que vem demonstrar e traz especificado como tem que ser cada instituição asilar, cada abrigo de idosos, o que tem, qual que é a estrutura física básica que tem que ter naquela instituição, quais são os recursos humanos básicos que tem que ter naquela instituição, quais cuidados devem ser realizados naqueles idosos, como são classificados os idosos de acordo com as suas necessidades básicas. Então, tem uma lei que é a Lei 283, que vem aí para fundamentar essa portaria. A Política Nacional do Idoso, nós temos aí a Lei 8.842 de 1994, que envolve as esferas federal, estadual e municipal, garantindo o bem-estar físico, emocional e social do idoso em todo o território nacional, ou seja, a Política Nacional do Idoso, que engloba as três esferas, federal, estadual e municipal, faz com que sejam traçadas estratégias de atendimento ao idoso para que se possa proporcionar para esse idoso um bem-estar físico, emocional e social dentro do território nacional. Ou seja, pessoal, quais ações de saúde vamos ter para garantir o atendimento ao idoso dentro das suas particularidades, né? Quais ações, quais poderes estão relacionados, quais ações serão da esfera federal, quais da esfera estadual, quais da esfera municipal. Então, Aline, como que a saúde do idoso está funcionando através da política nacional na minha cidade? Como que funciona isso aqui em Arinos? Nós temos aqui o Conselho Municipal da Saúde do Idoso, onde tem reuniões, pessoal, e essas pessoas que estão lá, representantes desse conselho, traçam estratégias para as instituições estarem seguindo os PSFs, as instituições de longa permanência. Então, é um órgão fiscalizador. Então, como que essa política ela faz valer? Através de pessoas que vão representar esse poder, né? Por exemplo, aqui em Arinos, na esfera municipal, que vão fazer o quê? Vão fiscalizar o atendimento que é direcionado a esses idosos. Seguindo aí no slide 31, a portaria 703
de 16 de 4 de 2002, em outro desdobramento, a Política Nacional do Idoso criou o Programa de Assistência aos Portadores de Doença de Alzheimer, na Portaria 703, de 16 de 4 de 2002, instituída no âmbito do SUS, que define as funções dos Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso, responsáveis pelo diagnóstico da doença, tratamento com distribuição gratuita de medicamentos, acompanhamento aos pacientes e orientação às famílias e cuidadores. Por quê? A doença de Alzheimer, ela é uma das demências, num vasto campo de demências. Porque nós temos a ideia de que apenas o Alzheimer é uma demência. Não, são várias outras demências e tem dentro dessas demências o Alzheimer, que é uma doença, né? Uma patologia. E é uma patologia que causa grande sofrimento, porque ela tem, além das perdas psicológicas, perdas fisiológicas, neurológicas, vamos dizer assim, ela também tem perdas funcionais. E o sofrimento que se causa pelo Alzheimer não é só no âmbito individual, mas também no âmbito familiar, no âmbito onde os pacientes eles vão ser acompanhados, né, decorrente desses estágios da doença, que vão trazer limitações que causam prejuízo tanto para eles, mas como para os cuidadores e familiares que estão ali junto aos mesmos. Aí, vamos falar um pouco agora do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, que ela visa o quê? O resgate, a inclusão e a participação ativa do idoso na sociedade. Ela vem fazer com que nós tenhamos um olhar aberto, abre-se um leque sobre a visão da participação do idoso na sociedade. Vamos tentar valorizar esse idoso para que ele já não seja mais visto como uma pessoa que não tem condição de estar em sociedade, que deve ser simplesmente esquecido, né? Então ele traz a participação do idoso de forma ativa. Por quê? Nós vimos aí anteriormente que com o envelhecimento e as condições que nós estamos tendo para envelhecer, nós estamos tendo condições de envelhecer em processo de senescência, ou seja, ativamente, né, mantendo nossas condições e atividades preservadas. Então nós vamos envelhecer de forma ativa dentro da sociedade, ou seja, trabalhando, exercendo as nossas funções, atividade física, dentro das comunidades, ativos mesmo dentro da sociedade. Então o Estatuto do Idoso vem valorizar essa participação ativa do idoso na sociedade, reincluir, vamos dizer assim, o idoso dentro da sociedade. Conselhos Nacional, Estadual e Municipal do Idoso, composto por representantes dos órgãos públicos, de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área. A esses conselhos compete a formulação, coordenação, supervisão e avaliação da Política Nacional do Idoso. Por exemplo, aqui em Arinos nós temos, né, o Conselho Municipal do Idoso, né? E esse conselho faz o que dentro de Arinos? Por exemplo, pessoal, na instituição de abrigo FEIPIL, que é uma instituição que atende a idosos, né? Engloba os idosos. Então, essa instituição, todo ano, ela tem que fazer uma proposta de trabalho. Ou seja, ela tem que fazer um plano de trabalho onde vai englobar as leis que protegem o idoso, como a Lei 283, por exemplo, né? Faz um plano de trabalho, ou seja, quais ações que serão disponibilizadas e realizadas para aqueles idosos institucionalizados, por exemplo, no ano de 2019, no ano de 2020, no ano de 2021. Né? Então esse plano de trabalho é entregue ao Conselho Municipal, que é um órgão fiscalizador, é um órgão que vai verificar se realmente está tendo essa inclusão e essa participação ativa do idoso, né? Dentro daquilo que se pede, daquilo que é necessário para manter esse idoso ativo na sociedade.
Então, pessoal, desculpe aí o inconveniente, nós tivemos aqui um problema técnico. Lembrando que essas aulas têm sido realizadas, pessoal, assim, de forma caseira mesmo, viu? Estamos aí tentando levar o conhecimento para vocês, a manter esse instinto acadêmico vivo aí em vocês durante essa época de isolamento social. E assim, peço a colaboração e paciência de vocês, porque nós temos aí contratempos, né? De menino chorando, de cachorro latindo, de computador que dá problema, de tudo quanto é tipo de inconveniente nós estamos enfrentando, pessoal. Mas vamos continuar e assim vamos, né, buscando tentar diminuir um pouco esse distanciamento social e dar continuidade aos nossos estudos. Então, o Estatuto do Idoso é a Lei 10.741 de 2003. Ela visa o resgate, a inclusão e a participação ativa do idoso na sociedade, né, através dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal do Idoso, composto por representantes dos órgãos públicos de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área. A esses conselhos compete a formulação, coordenação, supervisão e avaliação da Política Nacional do Idoso. Então, através desses conselhos, faz-se valer a Política Nacional do Idoso e as orientações que tendem dessa política, né? Cada um no seu âmbito, no âmbito do Conselho Nacional, Estadual, Municipal. Como eu falei anteriormente, por exemplo, aqui em Arinos nós temos o Conselho Municipal que fiscaliza as ações da Prefeitura Municipal, né? As ações do poder da saúde pública, dos órgãos públicos, também como os órgãos representativos da sociedade civil, por exemplo, a instituição Abrigo FEPIL, como havia exemplificado para vocês anteriormente. E o Estatuto do Idoso, ele foi fruto da organização e mobilização dos aposentados no país, resultando de uma grande conquista para a população idosa e a sociedade. Mas o que é o Estatuto? Vamos abranger um pouco mais esse Estatuto para que vocês observem a dimensão da importância do Estatuto, uma das principais leis que se referem à prevenção, ao cuidado, à proteção da pessoa idosa. Então, o Estatuto, pessoal, é a norma que define a proteção integral dos idosos. O Estatuto do Idoso, ele vem para proteger o idoso de forma integral. Mas o que é uma pessoa idosa? Vamos voltar só um pouquinho, porque isso define a lei, né? A pessoa idosa, segundo o artigo 10, é a pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Mas vocês podem falar assim: Aline, mas 60 anos para mim ainda é muito jovem. Ressalto, pessoal, que essa questão da idade, o Estatuto ele foi aprovado em 2003. Né? E em 2003, a idade média relacionada à terceira idade era de 71,3 anos, segundo o IBGE. Então, o que acontece? Diante dessa época, né, em 2003, a idade era de 71,3, a idade média. Então, nós tivemos de lá para cá um avanço no aumento dessa idade, para hoje aproximadamente quase 76 anos. Né? Então, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, teve essa diferença. Então, naquela época, a escolha da idade de igual ou superior a 60 anos foi muito assertiva, porque naquela época a idade média era de 71,3 anos, conforme o Instituto. Né? Então, o Estatuto ele é uma lei que normatiza a proteção dessas pessoas que têm essa idade, né? Que tem idade igual a superior a 60 anos, segundo o artigo 10 dessa lei.
O idoso, ele goza de todos os direitos e garantias sem prejuízo, né, da proteção integral definida no estatuto desse estatuto do idoso, né? Então, o idoso, ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Isso, vamos lembrar um pouquinho da nossa Constituição Federal, nós estudamos isso anteriormente, numa de nossas disciplinas, demos aí uma visão básica para vocês a respeito da Constituição. Então, o que é? A Constituição é a lei, né, que ela vem colocar os direitos de todas as pessoas da sociedade brasileira. Então, nossa Constituição, ela nos diz o seguinte, que o idoso, ele goza de todos os direitos e garantias fundamentais inerentes à pessoa humana, conforme a nossa Constituição. Ou seja, o idoso, ele tem os direitos iguais a qualquer pessoa humana em qualquer outra faixa etária, entendeu? Não é o fato dele ser idoso que ele deixou de ter direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Mantém-se o direito do idoso dentro da sua idade específica, se comparado a todas as outras idades. Então, é o mesmo direito para todas as idades. Isso aí está no artigo 5º da Constituição. Se alguém tiver aí a curiosidade de estar observando depois, pode estar dando aí uma lida aí na Constituição. Qual que é o objetivo do Estatuto do Idoso? Para quê, pessoal? Já disse, né? Define a proteção integral dos idosos. Como também ele vem que traz oportunidades e facilidades para preservação da saúde física, saúde mental, bem como seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, e condições de liberdade e dignidade para a pessoa idosa. Isso aí é no artigo 20 dessa lei. Então, vem esclarecer que nós temos que manter alguns cuidados e objetivos para que os idosos tenham as mesmas oportunidades, mesmas facilidades, que eles tenham preservação de sua saúde física, que eles tenham preservação de saúde mental, bem como o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual, direito ao culto, direito a seguir aquilo que ele acredita, e social, que ele exerça suas atividades, suas ações em condições de liberdade e dignidade, segundo o artigo 20. Então, é um dos objetivos dessa lei, né? Definir e enfatizar a preservação dessas questões relacionadas ao idoso, né? Vem para mostrar à sociedade como lei, né? Que nós temos que respeitar esses idosos em todos os âmbitos da saúde física, mental e espiritual, e promover condições que eles tenham um aperfeiçoamento e liberdade e dignidade nas suas ações. Voltando lá à questão da idade de 60 anos ou mais, isso aí ocorreu devido ao quê? Devido ao aumento da expectativa de vida. Hoje nós tivemos um aumento de 2003 para cá. Então, em 2017, a lei número 13.466, ela foi incluída para que tenha o quê? Dizendo que tem que ter a proteção especial às pessoas com 80 anos, no que se refere às prioridades do artigo 3 do Estatuto do Idoso, que inclui o atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados. Ou seja, essa lei 13.466, ela veio como uma emenda, né, para a lei, para o Estatuto do Idoso, para haver uma regularização aí na questão da idade, porque antes era 60 a 65 anos, mantém-se, né? Mas a questão dos 80 anos, pessoal, para priorizar esse atendimento e dar direito a um atendimento especial para a pessoa que tenha essa idade. Dando continuidade, nós temos também no Estatuto do Idoso, não dá, pessoal, para mim abranger aqui todos os artigos, então eu peguei alguns que julguei mais importantes, mas vocês podem estar lendo na íntegra depois.
O artigo 30, ele diz o quê? Que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, esporte, lazer e trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, o artigo 30 nos diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Volto a ressaltar isso para vocês. O idoso, ele não é um problema do Estado. Ele é uma pessoa que necessita de atendimento, né? Muitas das vezes, dependendo da situação que ele chega naquela idade, um atendimento mais prioritário, um atendimento com mais especificidade, só que a necessidade dele é um problema meu. Então, a necessidade do idoso não é um problema somente do Estado, é um problema meu, da minha família, da minha sociedade, da nossa sociedade. Então, devemos ter entendimento quanto a isso. Então, um idoso que está passando fome e está vivendo em situação de vulnerabilidade, ele não é problema só da prefeitura ou da ação social do nosso município. Ele é um problema nosso, porque a Constituição diz isso e o artigo 30 do Estatuto do Idoso vem ressaltar e esclarecer isso como lei, né? E nós devemos fazer com que esse idoso ele tenha acesso à saúde, à alimentação, né, à educação, à cultura, esporte, lazer, respeito, convivência familiar e comunitária. Ele tem que ser um membro importante dentro da sociedade. Ressalta aí também a questão do sistema asilar, pessoal. O sistema asilar, ele é direcionado para as pessoas que não têm familiares, né, que não tem com quem responda por eles. Mas nós temos casos e casos. Algumas pessoas têm familiares, mas devido a seu histórico de vida, não tiveram, desenvolveram laços familiares e chegam na terceira idade sem vínculo familiar. Então, são questões e questões, não cabe nos julgar, né? Cabe ao poder público e ação social encaminhar os casos para o sistema asilar e julgar a necessidade daquele idoso estar ali incluído dentro de uma instituição de longa permanência. O artigo 60, mais um aí para a gente estar observando, nos diz que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Voltando de novo já à importância do artigo 30, um artigo vai complementando o outro. Porque se eu ver um idoso sofrendo, vivendo em vulnerabilidade, sofrendo negligência, imprudência, sofrendo preconceito, sendo violado, então é a minha obrigação encaminhar aquela situação para o setor competente, o órgão de fiscalização, um órgão que venha tomar uma atitude. Por exemplo, se meu vizinho está sendo maltratado pelo seu filho, é minha obrigação, na lei, está na lei, eu tenho que comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação do direito do idoso. Eu não posso simplesmente fazer com que se não esteja vendo, como não esteja vendo. Então, é minha função ver isso. Então, quais são os pontos importantes, pessoal, do Estatuto do Idoso, né? Nenhum idoso será objetivo de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou expressão, sendo dever de todos prevenir a violação dos direitos do idoso. Artigo 4. Pessoal, então, é obrigação de estar atento ao idoso, àquilo que o idoso está sofrendo, a como o idoso está vulnerável em algumas situações. Existem aí algumas situações tão complexas, né? Idosos que são reféns de filhos, por exemplo, filhos que têm problema com dependência química, que são etilistas. Então, o idoso, às vezes, ele vive ali uma situação de vulnerabilidade dentro daquela casa, onde ele tem seus direitos violados, onde a sua aposentadoria
é retirada para o uso da bebida, né, onde ele não tem o alimento porque para comer, porque o filho pega o dinheiro, faz empréstimos. Essa questão de empréstimos é terrível, pessoal. Se nós formos observar, isso aí o pessoal da ação social pode falar melhor do que nós, né? Mas de forma assim simplista, podemos observar uma grande quantidade de pessoas idosas pagando empréstimos feitos pelos seus filhos. Então, são direitos violados. Ressaltamos anteriormente a questão de hoje o idoso está sustentando os seus familiares diante dessa crise, diante das situações que nós estamos vivendo. Então, assim, é bem complexa a situação referente ao idoso. Então, a lei diz que nós não podemos deixar que ele tenha seus direitos negligenciados, que ele seja discriminado. É muito complicado, né? Eu convido a vocês para relacionarem o Estatuto do Idoso com um novo CEP. Lembra o que é o CEP, pessoal? Não esqueceram, não é? Então, o que é o CEP? Relembrando, é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Vamos voltar um pouquinho lá nas nossas aulas do Código de Ética de Enfermagem. A resolução do COFEN 564 de 2017 vem nos dizer o quê? Notificação compulsória no território nacional nos casos de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados, considerando a Lei número 10.741, de 1 de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. O que vem nos dizer? Mais à frente, no artigo 4, é obrigatório a comunicação externa para órgãos de responsabilização criminal em casos de violência contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas. Ou seja, vamos ligar o Estatuto do Idoso com o nosso CEP. Então, o que nos diz, pessoal? Nós hoje não temos que escolher nós temos que fazer uma queixa, né? Uma denúncia, não. Ou seja, vamos exemplificar. Vocês estão de plantão no hospital. Chega uma idosa na madrugada de segunda para terça, queixando de muita dor, né? Na região abdominal. Vocês observam que essa idosa também está com alguns hematomas. Hematomas são as manchas roxas pelos membros inferiores, pelas pernas, né? Observam ainda que ela está com um hematoma na região do pescoço. E essa idosa queixa muito ardência ao urinar, né? E sente muita dor. Ela vai com uma vizinha, porque ela mora com o filho e o filho no momento não estava na casa e ela foi com a vizinha. Aí, pessoal, ela chega lá dentro do plantão, né, dentro do setor hospitalar, vai ser avaliado, vocês vão avaliar aquela idosa. Então, vamos voltar aí um pouquinho. O que é que o técnico faz no setor hospitalar? Uma das funções é o quê? A triagem, né? Então, vocês vão fazer a triagem daquela pessoa, daquela idosa. Vocês vão observar as queixas dela para depois passar para a médica. Então, o que acontece? Vocês já podem ali já iniciar uma conversa com a vizinha e perguntar como que foi que a senhora pegou ela lá na casa, por que veio, por que o filho não veio. Então, se foi descoberta ali, por exemplo, através do exame físico realizado pelo médico, que essa idosa sofreu maus tratos e ainda foi abusada sexualmente, né? Teve uma violação, uma violação sexual, aí vocês não têm a possibilidade de julgar se vão ou não fazer denúncia, se vai apoiar ou não esse médico na denúncia. Vocês têm obrigação, não é escolha. Segundo o Conselho de Enfermagem, o Código de Ética do Profissional de Enfermagem de 2017, mais recente, que nós estudamos agora há pouco, pessoal, ele vem nos dizer que é o quê? É uma responsabilização criminal em caso de violência contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas, fazer a denúncia. E aí já não é escolha nossa, é nosso dever fazer essa denúncia. Ressaltando, o Estatuto do Idoso, ele vem fazer com que tenha o quê? A valorização, a organização,
a mobilização dos aposentados no país, resultando de uma grande conquista para a população idosa e a sociedade. Ele é o reconhecimento jurídico e formal dos direitos individuais, políticos, civis, sociais e econômicos dos idosos brasileiros. Agora temos um desafio maior, que é colocar em prática essa lei. Estatuto do Idoso, um instrumento importante de garantia dos direitos humanos, portanto, procure saber mais sobre ele. Então, pessoal, o Estatuto do Idoso, essa lei é uma das principais leis que vem reger a necessidade do idoso e fazer o reconhecimento jurídico formal dos direitos desse idoso e mostrar para os brasileiros a importância do idoso. Vem também fazer uma transformação de pensamento de cada indivíduo sobre aquilo que nós fornecemos ao idoso, a forma com que nós direcionamos o respeito, né? Vem transformar em lei aquilo que é a necessidade dele, para que assim ele possa não ter seus direitos violados e assim ser mantidas as suas necessidades. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha para não ficarem umas videoaulas muito extensa, para que vocês não tenham dificuldade de acessar aí a plataforma, para depois nós darmos continuidade ao universo da terceira idade e à nossa atividade, nosso exercício. Então, o que é importante nessa última matéria, nesse início que nós estudamos? O que é o Estatuto do Idoso? Qual que é a função desse estatuto, pessoal? O que ele vem garantir para o idoso? Então, é importante nós estarmos frisando isso aí. Lembrando, né, que as nossas atividades serão realizadas e enviadas pelo e-mail. Tá bom, pessoal? Logo, logo vou estar colocando ela para vocês. Até logo!